A exposição doutrinária desta noite tem o título A Virtude do Perdão e convidamos então a nossa irmã Josiane Herber, da Seara Espírita Allan Kardec de Imbituba. Seja bem-vinda. Boa noite. Que a paz do Mestre Jesus esteja com todos nós. A virtude do perdão. A nossa reflexão de hoje, ela está embasada nessa obra, O Perdão como Caminho e o Caminho do Perdão, do Alberto Almeida, e também o Código do Monte e as Virtudes do Sermão da Montanha, do Sérgio Luiz da Silva Lopes. A virtude do perdão. Como ouvimos na prece, né? Pai, perdoa as nossas dívidas, ensinando-nos a perdoar os nossos devedores. Vamos extrair um pouquinho desse texto, né? Vamos refletir um pouquinho mais sobre isso. Até porque, como que nós olhamos o perdão? Quando a gente fala no perdão, né? Perdoar, perdoo. Mas, se a gente pensa o perdão como algo inatingível, inalcançável, isso ainda não é para mim. Isso ainda não é desta terra, não é desse mundo, é um sentimento muito elevado. A gente acaba se distanciando dele. E quem mais necessita dele, senão nós mesmos? Né? De maneira inversa também, quando a gente vulgariza o perdão. Né? Quando torna uma cópia mal feita da virtude. Sabe quando tem original, tem o genérico, né? Às vezes o genérico não faz tão bem. Às vezes a gente banaliza. Eu não consigo, né? Aí a gente revela as fragilidades da nossa alma. Então o perdão não pode ser uma palavra dita a esmo, com superficialidade, sem sentimento, sem que o coração tome parte. Perdoar é, antes de tudo, uma viagem, não somente o ponto de chegada. É um ato, mas é, sobretudo, um hábito de caminhar. É um processo, não é só um estado circunstancial, não é só um momento. Na verdade, ele é uma longa jornada. Doação, por inteiro, por completo, é fazer essa trajetória do amor. Por quanto tempo seja necessário. Então não é uma coisa rápida, né? O amor é o substrato, ele é a matéria-prima do perdão. Então os dois caminham juntos, necessária e obrigatoriamente. Se a gente usar uma metáfora, né, colocarmos ali de 0 a 10, o quanto representa o nível de amor, por exemplo, o número 5, né? Colocar uma escalinha, né? A gente, no nível 5, dá para entender que não vai se magoar. Mas se exigir de mim o nível 6, eu vou ter que melhorar, eu vou ter que me aprimorar para conseguir chegar nesse nível de perdão que está me exigindo um pouco mais. Eu tenho que melhorar meu score, tenho que melhorar minha pontuação, porque só um 5, só um 4, para determinadas situações, ele ainda não é suficiente. Então, o que a gente precisa fazer para esse exercício, né? Tempo. Muito tempo. E esse treino tem que ser muito amoroso, porque ele vai exigir muito de nós. Então essa caminhada não vai ser rápida. Por isso que não pode ser vulgarizado. Eu te perdoo. Não pode ser assim, fração de segundos. Pode levar um dia, uma semana, um mês, um ano, inclusive mais de uma vida. E isso tudo vai depender de algumas situações, para a gente começar a entender esses níveis de amor, né? Um deles é a gravidade da falta, no sentido material e no sentido literal. No sentido material, a gente pode, né, pensar numa destruição. Se eu quebro um copo, quebrei um copo. Mas se eu já quebro um carro, a destruição é maior. Então a gravidade da falta é maior, né? E no sentido existencial, no sentido literal, vai destruir o quê? Vai destruir o amor, vai destruir a confiança, vai destruir a autoestima. Também vai depender da gravidade, do tamanho desse rombo. Então, o nível de gravidade vai depender do significado que a gente dá para a dor.
do quanto aquela dor é importante, do quanto ela magoa, do quanto ela machuca, do tamanho do rombo que ela vai fazer. E cada um de nós é que sabe disso, né? Para uns eu posso dizer, fulano, nossa, hoje você tá feio, hoje você tá de mau humor. A pessoa não dá bola, né? Para outras pessoas ela pode levar aquela mágoa para uma semana, um mês, nunca mais falar comigo. Então vai depender da gravidade, do quanto eu vou acolher aquilo ali. Então a gravidade da falta é uma situação e a capacidade de amar é outra. Aquele nível que a gente falou, o score, né, de 1 a 10, qual que é a minha capacidade? Quanto eu tenho de disponibilidade para amar? Quanto eu estou disposto, né? Então, justamente porque é o amor que vai viabilizar o perdão. Então, esses dois caminham juntos, não consigo separar. Então, é o nível de amor, a minha capacidade de amar. E a vontade de perdoar. Aí essa é de cada um, né? O quanto eu vou transmutar essa dor em aprendizado. Qual a minha capacidade, qual que é a minha vontade? Eu fico estagnada, parada, congelada, ou eu consigo avançar? Então, a gravidade da falta, a capacidade de amar e a vontade de perdoar. São alguns, né, alguns passos que a gente tem que começar a analisar. Em Mateus 18:32 nos diz o seguinte: então, o seu senhor convocando-o lhe disse, servo mau, perdoei-te toda aquela dívida quando me rogaste. Não devias tu igualmente ter misericórdia de teu companheiro, como eu também tive misericórdia de ti? Ou seja, uma passagem, né, em que eu fui perdoada e eu não perdoei ao outro. Em Marcos 11:25, e quando estiverdes orando, perdoai, se tendes alguma coisa contra alguém, para que o vosso Pai que está no céu vos perdoe as vossas ofensas. Então, primeiro eu preciso perdoar para ser perdoado. Mas se vós não perdoardes, também vosso Pai que está no céu não vos perdoará as vossas ofensas. Então, tem que começar por mim. Então, para perdoar o outro, a gente tem que refletir um pouquinho mais. Que recursos que podem facilitar a minha caminhada? Já que é algo, né, que transcende, é algo que exige amor, é algo que exige doação, é algo que exige muita reflexão. E eles nos dão um passo a passo, uma reflexão, que se ainda não fizemos, convido a todos nós para refletirmos nesses passos. Primeira pergunta que eles nos fazem refletir: qual a intenção positiva do outro? Nossa, intenção positiva em me magoar é meio estranho, né? Então, por trás de toda ação negativa, há sempre uma intenção positiva. Poxa, como assim? É difícil, né? Quando a gente é ferido, dependendo do tamanho da lesão, como a gente falou, admitir, poxa, mas que boa intenção que a outra pessoa vai ter. E eles nos trazem alguns exemplos, né? Que aí fica claro entender a ação positiva. Uma criança que rouba uma maçã. Uma mulher apressada que fura uma fila, né? Batendo nos outros. Um trabalhador que sai correndo, atropela todo mundo para bater o ponto porque ele está atrasado. Mas qual a intenção positiva do outro? A programação neurolinguística nos diz que nós temos que pensar o que tem por trás daquela atitude. O que tem por trás da atitude de uma criança que rouba maçã? Eu estava com fome. Mas por que você estava com fome? Porque não tinham o que comer em casa. Por que não tinham o que comer em casa? Porque minha mãe não está trabalhando, meu pai não está trabalhando. Então, eles nos fazem perceber a intenção positiva naquela ação. Porém, eles nos reforçam. Não estamos dizendo que essa ação esteja correta, muito menos que a gente concorde e que cada um não vai responder pelas consequências dos seus atos. Mas apenas uma maneira de enxergar filosoficamente a intenção do outro em fazer algo contra nós, que pode ir muito além das possibilidades que a gente possa imaginar. Então, a gente separando filosoficamente a intenção, a gente consegue separar o quê? O crime do criminoso. Porque as situações são diferentes. A doença do doente, o erro da pessoa. Porque não é a pessoa que é má, é uma situação que levou ela a tomar aquela atitude. E nós muitas vezes não sabemos o que se passa na vida de cada ser, de cada um de nós.
Então, corrigir o erro educando o aprendiz. Aquela pessoa que errou. E tem um exemplo muito interessante que são as APACs. As APACs trabalham com aprisionados. Eles recebem presos, alguns com penas perpétuas, né? E trabalham através do amor, da doação e da caridade. Muitos deles, né, os casos das APACs, eles fazem todo um trabalho social, educacional, evangélico, profissional com eles. E o mais bonito, que pessoas que haviam fugido muitas e muitas vezes de crimes horríveis, dando um depoimento desse trabalho que eles fazem para recuperar a essência do ser humano, tirar o erro, né, e trabalhar com o aprendiz. Um deles, que já havia fugido muitas vezes e com crimes horríveis, na reportagem, a cadeia, a prisão, o local que eles ficavam, na verdade, em acolhimento, tinha as portas abertas. E o repórter perguntou: mas com essa oportunidade de voltar para as ruas, por que você não vai? E ele responde: porque do amor ninguém foge. E é um trabalho que está se expandindo cada vez mais. No Rio Grande do Sul temos várias APACs, né? Vários sistemas que estão funcionando de recuperação das pessoas. E dali eles não querem sair. Inclusive tem relatos de aprisionados, né, que têm a chave. Mas o amor, a recuperação da estima, a compreensão da dor, a aceitação do outro como ele é, e do amor ninguém foge. É muito bonito, se tiverem a oportunidade de pesquisar na internet sobre esse trabalho, é fantástico. Então, qual a intenção positiva do outro? É uma reflexão importante para a gente se fazer. Se perguntar também quanto eu contribuí para a atitude do outro, aquela atitude que me feriu. Então, nossos comportamentos, eles estão conectados com o ambiente físico, o ambiente social, o ambiente espiritual também, porque nos acotovelamos com o mundo espiritual. Então, a gente tem que refletir no quanto eu contribuí para a atitude do outro. Por quê? Quantas vezes a gente provoca a ira do outro de forma sutil, de forma sarcástica? Uma risada, uma piada. Quantas vezes a gente dá combustível para alimentar o ciúme do outro? Só para ver se ele gosta mesmo de mim, só para ver se ele se importa mesmo comigo. Quantas vezes nós somos indiferentes com os nossos filhos e acabamos empurrando eles para mãos inescrupulosas, porque não temos tempo? Quantas vezes a gente passa para intolerância, para agressividade com pessoas de nosso convívio? Uma pessoa no trabalho, um sócio, um companheiro. Quantas vezes a gente já abandonou afeições caras de pessoas queridas, nos inclinando a outros braços sedutores? Então, quanto eu contribuí para aquela atitude do outro? Porque se tem o perdão, tem a mágoa, tem a ofensa, geralmente são pessoas que tinham alguma afinidade. E alguma situação dessas foi provocada para que acontecesse a mágoa, a ferida, a dor. Então, quanto eu contribuí? Quantas outras situações, né, nos colocam, às vezes, na posição de cúmplices nas faltas que os outros cometem quanto a gente? Então, a gente tem que pensar muito no conteúdo das nossas atitudes, no que eu estou despertando no outro. Se eu gostaria que, daquela maneira, também agissem comigo. Se colocar no lugar do outro, né? É uma atitude de empatia. É abrir espaço para ver através do outro, para ver através do ofensor. É colocar os óculos dele, é calçar os sapatos deles, como a gente fala, né? Um exemplo prático para a gente ver essa nossa limitação, se nós pegarmos um grupo de cegos e pedir para eles tocarem num elefante. Cada um vai tocar numa parte. E cada um vai descrever da maneira que compreendeu aquela parte, sem enxergar. Então, como que a gente pode saber, né, sem se colocar no lugar do outro? Eu daqui estou vendo uma imagem. Vocês olhando atrás de mim estão vendo outra. Então, só se colocando no lugar da pessoa é que nós conseguimos ter essa empatia. É sermos capazes de sentir a emoção, as motivações afetivas, os problemas sociais, os desejos existenciais das pessoas, olhar a cultura,
olhar a crença, entender os pensamentos dela. A gente não pode se colocar friamente, no lugar dele eu faria tal coisa. Não. É uma série de fatores que por vezes levam as pessoas a tomar aquelas atitudes. Então a gente, vestindo esse filtro do outro, a gente vai ver, a gente vai ouvir e vai sentir como ele sente. Então antes de julgarmos, que a gente faça esse exercício de inteiro, né? Outra perguntinha, outra reflexão que eles nos fazem. E se eu tivesse cometido aquela falta? Não nos deixe cair em tentação, mas nos livra do mal que ainda reside em nós. Não nos esqueçamos disso. Então, será que algum dia nós não cometemos uma falta semelhante àquela que o outro cometeu comigo? Já estamos nesse nível, de perfeição que não erramos mais? Então, se nós temos a capacidade, nós temos a consciência livre, a gente também é capaz de cair nos erros que os outros também caem. Atitudes, pensamentos, sentimentos. Será que eu já não fiz uma pessoa sofrer também dessa mesma maneira? Ou não tive outras situações semelhantes? Então, a gente tem que exercitar essas outras posições psicológicas. Abrir a nossa mente para entender o ressentimento, para entender o quanto às vezes a gente é fechado para a posição do outro. Será que a gente não poderia ser nós mesmos os autores daquela situação que nos magoou, que nos feriu? Como a gente gostaria de ser visto? A gente não gostaria também que o outro tivesse misericórdia com a gente? Ou aqui ninguém falou aquela frase, se arrependimento matasse? Se o tempo pudesse voltar, eu faria diferente. E por que o outro não pode ter cometido também uma falha dessas, né? Então, como a gente se sentiria em não ser perdoado também, em alguém nunca mais olhar para nós? O quanto estamos sendo tolerantes ou intolerantes, né? Essa frase eu acho que a gente já falou, muitas vezes, agora eu perdi a paciência também, já sorteio os cachorros, não tem mais o que fazer, mas se pudesse voltar no tempo. Mas às vezes a gente não consegue, Colocar-se também no lugar de uma testemunha. Olha que interessante essa reflexão. A gente buscar uma terceira pessoa. Como assim? Diante da situação que nos magoou e nos ofendeu e nos feriu, Se uma outra pessoa, uma terceira pessoa estivesse vendo aquilo, vamos lá, o nosso pai, a nossa mãe, a nossa tia querida, a nossa avó, uma pessoa que conhecesse muito bem aquela situação, mas tu teria feito o quê? Te conheço. Geralmente eles falam assim pra gente, Como que essa pessoa estaria vendo esse comportamento? Então, essa percepção emocional também nos ajuda a refletir. Colocar-se também num lugar de excelência. O que é colocar-se num lugar de excelência? Um ponto, um posto maior. Quem nos inspira? Quem é nosso modelo, nosso guia? Se ele estivesse ali do ladinho vendo o nosso comportamento, o que ele falaria? O que Jesus diria? A gente não pode esquecer que Deus se utiliza das criaturas para o amparo, para o auxílio das criaturas. Então, se Jesus estivesse ali e olhasse no fundo da nossa alma, o que ele diria? Que sugestão ele daria para a gente? Queria nos ensinar compaixão, E conectar-se com o Cristo interno. O que é isso? É essa busca transpessoal, é o autoconhecimento, é o autoencontro, as nossas conquistas internas. Reflexão, prece, meditação, a vivência na caridade. Nós temos essa centelha divina, então a gente precisa buscar essa conexão, lembrar que essa conexão existe. Então, resumindo esses recursos que eles nos trazem, qual a intenção positiva do outro? Lembrando, que cada um é responsável pelos seus atos. Como eu contribuir para a atitude do outro? Colocar-se no lugar da outra pessoa. E se fosse eu que tivesse cometido a falta, ou se vier a cometer semelhante erro, colocar-se no lugar de testemunha, aquela terceira pessoa nos observando, colocar-se no lugar de excelência, se Cristo estivesse ali do meu lado, o que ele diria?
e conectar-se com o Cristo interno. Esse é um processo dolorido, longo, mas que vai exigir amadurecimento, vontade e muito esforço da nossa parte. É transpiração constantemente. Também não é somente em acontecimentos grandes que a gente pode exercitar compaixão, nas mínimas coisas também. E uma delas, provavelmente muitos de nós exercitamos agora com a situação que ocorreu no Rio Grande do Sul. Desfazer de coisas, desfazer de roupas, de calçados, o desapego, né? Roupas que eu não vou mais usar, móveis, objetos. Tem pessoas que chegam a ter armários para as coisas que não usam mais. Chega a ter uma pecinha lá nos fundos da casa para aquela, né, aquela bagunça que a gente não usa mais. Além de tudo, né? O que será que doar as coisas tem a ver com perdoar, então? Por que esse exercício também é importante? Porque assim como nós guardamos coisas, nós também guardamos sentimentos. E guardando sentimento, a gente acumula tudo que é velho. E aquilo ali pesa, e a gente já deveria ter abandonado no longo dessa jornada que a gente está fazendo aqui na Terra. Mágoas, ressentimentos, tristeza. A gente fica apegado, então são apegos emocionais que nos tornam mais sombrios, nos tornam mais pesados. Então muitas vezes fomos machucados e a gente não soube perdoar. Mas será que algum dia a gente tentou perdoar? A gente tentou fazer esse exercício? Então a gente fica preso no passado, adoecendo tanto o nosso corpo quanto a nossa alma, acumulando todos esses sentimentos negativos. Por vezes, né, nos tornamos pessoas violentas devido a mágoas de infância, jovens rebeldes, porque às vezes os pais não souberam, né, dar a devida atenção, cônjuges com ciúmes mórbidos, muitas vezes levam a situações fatais, né? Pais ansiosos porque não sabem lidar com a situação dos filhos, jovens deprimidos. Então são fardos pesados que vão nos tornar pessoas azedas, intolerantes, irritadas, magoadas, com medo. Ficamos presas a esses sentimentos. E vai alimentar outros comportamentos negativos, porque a gente não soube perdoar, porque a gente não tentou, porque a gente não levantou essa vontade, esse esforço. Bom, então talvez diante da mágoa alguns se perguntem, então não seria melhor eu esquecer de tudo isso? É mais fácil? Vamos passar uma borracha? Né? Mas o esquecimento pode trazer também algumas situações prejudiciais para a gente. Biologicamente, esse processo do esquecimento pode trazer doenças infecciosas, tumores, patologias e alguns traumas. Então, fere igual o nosso corpo, né? Psicologicamente, essas lembranças podem desenvolver traumas também, se elas ficam lá adormecidas. E espiritualmente, aí nós temos a reencarnação, temos o renascimento, daí desse a gente não vai fugir. Mas, quando o episódio é lesivo, machuca muito, por vezes nós temos uma amnésia temporária. Eu esqueço por um tempo, a dor fica lá parada, eu acho até que passou. Até que um momento surge algum gatilho e aquela situação aflora novamente. A dor, o rancor, a mágoa. Outra situação é quando ficou lá no passado, a gente não solucionou o problema, e aí a memória vai carregando essas lembranças negativas. E um dia ela vem à tona também em alguma situação. E através da reencarnação, né? A reencarnação fica no nosso inconsciente e alguma situação dispara um comportamento, às vezes, lesivo nosso. Justamente porque a gente não tratou, não perdoou. Então, olha como machuca a gente, né? Então, o esquecimento não é uma boa ideia. Por vezes, o trauma é muito forte, tem que dar um tempo, mas vai chegar um momento que a gente tem que enfrentar. Então, superar o perdão é lembrar do fato sem o sofrimento, sem a dor, o aprendizado que fica depois dela. Então, quando a gente, né, busca na memória alguma situação que nos magoou, a gente vai ter sensações desagradáveis, vai ter dor de estômago. Quando a gente come uma comida, né, que a gente
Então, somente com essa serenidade, né, equilibrando o nosso psiquismo, equilibrando o nosso sentimento, é que a gente vai entender que somos seres em processo evolutivo e a gente ainda erra. Vamos pensar, se o mundo fosse evoluído, a gente estivesse num planeta muito mais evoluído que esse, perdão não existiria. Porque não iríamos nos ofender, nos magoar. Não ia precisar pedir perdão. Então, olha o quanto a gente tem que caminhar, né, para isso. Jesus nos disse: reconcilia-te depressa com teu adversário enquanto estás a caminho com ele, para que o adversário não te entregue ao juiz e o juiz não te entregue ao oficial, e sejas lançado na prisão. Vos digo, ninguém sairá dali até que restituas o último ceitil. Eu confesso que eu não entendia muito bem essa passagem, até ler nossos amigos, né? Então, o que eles nos ensinam? Reconcilia-te é o auto-perdão. É o movimento do auto-amor. É tratar o remorso e o rancor que a gente fica. O rancor é quando a gente se sente lesado por alguma coisa, quando o outro violou a lei do amor. E o rancor é quando a gente sente que transgrediu as leis divinas. Então, ele não nos chama a conciliação, ele diz reconcilia-te, porque a gente está caindo nesse erro mais de uma vez. Então, não é concilia-te, é reconcilia-te. Então, erramos, sim. A gente é reincidente nos nossos erros, sim. E o adversário? Quem é o nosso adversário? Pode ser o cônjuge, o pai, a mãe, o filho, a família, o sócio, o vizinho. Quantos estão a caminho conosco, né? Também pode ser o nosso corpo, pode ser a profissão, pode ser uma doutrina. O que está em desagrado com a gente, né? Então, a gente precisa desatar esses nós, desfazer essas culpas e restabelecer a harmonia. Mas quando eu procuro o outro, e o outro não aceita o meu pedido de perdão, aí não adianta também a gente chorar, né? Porque a nossa consciência vai estar pacificada. Desde que quando a gente lembre, aquilo não traga novamente aqueles sentimentos de dor, de remorso. Então, a gente não pode violentar, não pode invadir o outro, né? Mas o nosso movimento, essa nossa energia, essa nossa vibração já vai estar impressa. E fica lá, né? Naqueles cálculos divinos, essa nossa verdadeira intenção. O juiz que fala essa mensagem é a nossa consciência. O oficial de justiça são os bons espíritos. E a prisão seria um novo corpo. Seria uma nova reencarnação. E aí não sabemos, né, quantas provas ou expiações podemos passar por esse caminho. Então, superar o ressentimento o perdão, na verdade, ele não vai estar na nossa memória, ele vai estar no nosso coração. Por isso que ele depende desse elemento essencial que é o amor. É um processo, né, muito mais no coração do que na nossa mente. É como se a gente pegasse uma brasa e atirasse no outro. O outro vai escapar, mas ela vai ficar queimando na gente, né? Ela vai ficar fervendo, vai ficar nos machucando. Então, né, a gente tem que procurar eliminar isso. Tratar essa dor, tratar esse sentimento, buscar as intenções, buscar entender o que aconteceu e esse caminho do perdão. Não é vingar-se. Ah, mas eu já perdoei, mas Deus vai fazer a parte dele. Aí eu estou terceirizando, né? Eu estou colocando nas mãos de Deus a vingança que eu gostaria. Não, mas eu perdoei, mas a justiça de Deus não falha. Então não adianta nada, né? Porque não vai ser do nosso coração. A gente vai querer ficar assistindo de camarote. E aí a gente está transferindo para Deus. Olha só. Não menos importante, superar o ressentimento. Por vezes, né, tem que dar um tempo, refletir, esperar, depois perceber o momento certo de buscar essa reconciliação. Então, é uma luta entre o humano e o espiritual, entre o nosso ego e a centelha divina que existe dentro de cada um de nós. É a nossa personalidade e essa dimensão transcendente que nós temos. É o passageiro e o eterno. É a luta constante entre o orgulho e o egoísmo. Fenelon, o Livro dos Espíritos, na questão 917, nos diz o seguinte: o egoísmo assenta-se na importância da personalidade.
O Espiritismo, bem compreendido, mostra coisas de tão alto que o sentimento da personalidade desaparece. Ah, minha personalidade é assim. Não. A gente tem que sobrepor. Destruindo essa importância ou mesmo reduzindo as suas proporções, ele necessariamente vai combater o egoísmo. E olha como Kardec comenta essa questão. Quando compreendermos que o egoísmo reside, os males que nos infelicitam, a ambição, a cupidez, o ódio, o ciúme, os sentimentos que nos perturbam as relações sociais, que aniquilam a confiança que temos um no outro, que nos obriga a ficar sempre na defensiva, vamos compreender que esse é um vício incompatível com a felicidade. E quanto mais tenhamos sofrido em decorrência desse vício, mais sentiremos vontade de combater esse vício, porque vai chegar um momento que ele vai nos sufocar e a gente vai querer sair dele. Como se combatem pestes, animais nocivos ou outros flagelos. E não menos importante, né? Então, o caminho do perdão, que o Alberto Almeida nos fala. A humildade. Acolher humildemente a nossa limitação de perdoar. Entender essa nossa capacidade, né? Diante das grandes dores, vamos começar com as pequenas, não guardar remorso, abrir mão da vingança. Vós sois a luz do mundo, então nós temos esse potencial de amor e de perdão dentro de nós, porque Jesus afirmou que somos deuses, né? A caridade, o exercício do amor e da caridade. Um atleta, ele não treina para uma Olimpíada constantemente, todos os dias, faz dieta, faz treinos, acorda cedo? E por que a gente também não pode exercitar perdão e caridade? Essa seria a nossa musculação da alma. A prece, que é um recurso que nos traz a consciência, que nos conecta com o alto, que nos traz o amparo dos espíritos benfeitores e amigos. A perseverança. Não vai dar certo na primeira, não vai dar certo na segunda, vai machucar mais um pouquinho, mas a gente não pode desistir. Se lembrando, né? Tirar esses fardos pesados para a nossa caminhada ficar mais leve. E o renascimento, né? É o aprendizado, é o crescimento sobre nós mesmos. E para finalizar, então, trazendo aqui uma frase do Alberto Almeida, apenas o amor na feição da caridade é capaz de determinar humildade e força suficientes para remover montanhas de mágoas e ódios, dolos e culpabilidade, abrindo campo para a reinstalação da felicidade pela reconexão com o divino. Pensando na caridade, podemos parafrasear Allan Kardec afirmando que fora do perdão não há libertação. Que possamos refletir então e começar esse exercício para as nossas almas. Fiquem bem, fiquem em paz e que o Senhor acompanhe a todos nós.